Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, Com fidelidade, com fidelidade. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Hoje escolhei a quem servireis, mas seja Ele o Senhor. Hoje escolhei a quem amareis, mas seja Cristo Redentor. Ele vos chama, os povos também, seu grande amor lá na cruz revelou. Sim, hoje escolhei a quem servireis, mas seja Ele o Senhor. Não foi ela quem decidiu, foi a escolha de Deus. Ouvintes amados, preciosos filhos de Deus, estamos mais uma vez com a oportunidade de ouvirmos uma pequena porção da palavra de Deus, que pode ser multiplicada como o azeite que a viúva tinha, a farinha que lhe restava, como aqueles poucos pãezinhos e peixinhos que aquele rapazinho tinha, quando a multidão estava com fome. Deus pode tomar uma pequena e simples palavra e vivificá-la no coração do ouvinte, pois a fé vem pelo ouvir, e fazer daquilo uma grande dinamite na sua vida. Você sabe que o poder atômico é justamente isto, é a liberação de pequenos átomos, e isto faz um grande estrondo.
Isto quer dizer um grande poder. Se o Espírito de Deus puder liberar, fazer explodir o poder de uma pequena palavra num coração de um homem, de uma mulher, de um enfermo, de um pecador, de um viciado. Oh, que efeito extraordinário aquilo traz! Com razão, aquele centurião disse para Jesus: diga apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Então, o que nós estamos precisando é justamente disto, é da vivificação da palavra de Deus em nossa vida. Com prazer, com segurança, com certeza absoluta, nós oferecemos a nossos ouvintes também a mensagem que Deus enviou para nós nesta era, que vem nos libertar de tudo que possa ser contrário a Deus e nos preparar para o arrebatamento. É uma mensagem precursora, portanto, que endireita as veredas, que aplana os montes, que prepara de fato os corações e aponta o Cordeiro de Deus em sua segunda vinda. Não foi ela quem decidiu, foi a escolha de Deus. Jesus Cristo diz em São João capítulo 15, verso 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. São João 15, 16. Não foi ela quem decidiu, mas foi a escolha de Deus. Esta frase deve ficar destacada nos nossos corações e relacionada com São João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Esta frase, conforme acabamos de citá-la, é do profeta de Deus para esta era em sua mensagem Esteja Certo de Deus. E ele toma aquela mulher viúva que estava sofrendo terrivelmente a seca, o juízo que houvera caído sobre a terra. Seria ela a única culpada de tudo que estava acontecendo na terra naquele dia? De todo o mal? Não, absolutamente não. Mas ela estava sofrendo terrivelmente, especialmente porque o seu calibre era um calibre especial. O que quer dizer? O seu caráter era um caráter diferente de todos os demais. Era um calibre, um caráter como o de Elias, o profeta de Deus. Ela poderia perfeitamente solucionar o seu problema como viúva nova através de meios que a razão recomenda. Mas o seu calibre não permitiu. Mas isto mostrou que ela tinha sido escolhida por Deus. Onde então chegamos a esta frase que destacamos: não foi ela quem decidiu, foi a escolha de Deus. Aquela mulher deve haver sido do mesmo calibre de Elias. Isto porque, geralmente, suas ações provam o que você é. As suas ações provam o que você é. Vamos repetir? As suas ações provam o que você é. Assim foi ela escolhida para acolher ao profeta de Deus. E devemos nos lembrar em tempo que ela era uma gentia e não uma judia.
Então aquela mulher não era uma judia, mas sim uma gentia. E foi escolhida por Deus para receber, para acolher o profeta de Deus, Elias. Oh, meus ouvintes, isto aqui deveria encerrar todo o assunto. Porque há uma pergunta, às vezes até dentro de nós mesmos, quando estamos lendo, ouvindo a mensagem do profeta desta era, a gente pensa, como pode ter uma igreja que se diz cristã, que se diz evangélica, rejeitar uma verdade como esta? A gente não admite que um homem, um pregador, possa rejeitar a mensagem do profeta desta era. E a gente vê que é o suco da verdade. E por dentro a gente não admite que um homem de Deus poderia rejeitar, chamar de falso uma coisa tão preciosa, tanta verdade como esta. Oh, sim. Mas com o tempo Deus vai mostrando. Mostra que Jesus passou por muitos enfermos junto do tanque de Betesda e foi ali estar com apenas um homem. E o próprio Jesus diz que no tempo de Elias haviam muitas viúvas, mas somente a uma Elias foi enviado. Mas como Deus trata individualmente com gentios, então vamos deixar as igrejas de lado e vamos pensar em nós individualmente. Porque é quando eu penso assim, porque Deus passou por tantas pessoas melhores do que eu para anunciar esta mensagem, vindicar um ministério para anunciá-la em um país, da maneira que vindicou, escolhendo um vaso tão frágil, tão débil, quando ele poderia escolher tantos outros homens inteligentes e sábios e de muito melhor reputação do que eu? Oh, me permitam falar eu, mas eu estou falando eu no sentido de debilidade, de indignidade, de falta de condição. Por que Deus passar por tanta gente melhor do que eu e vir dizer no meu coração que esta mensagem é a precursora de sua segunda vinda e que eu deveria anunciá-la a toda a nação, e não somente a nação, mas a nações. Oh, Maria poderia pensar também, por que passou Deus pela filha do sumo sacerdote e veio a mim? Por que passou ele pela filha da primeira dama da cidade e veio a mim, uma pobre mocinha casada com um velho viúvo, sem recurso algum, que para ter uma água em casa tinha que buscar ali numa fonte, num poço, num córrego? Meu irmão, minha irmã, Deus está passando por montões de concretos. Deus está passando entre torres erigidas. Deus está rompendo paredes de ouro, paredes de prata, paredes de bronze, e passando por estas ondas carregadas para te anunciar a verdade nesta hora, neste momento. É isto que está acontecendo. Não é outra coisa diferente. Não foi você quem decidiu. A escolha foi de Deus. Por isso que nós não podemos nos jactanciar. Não podemos de maneira alguma nos tornarmos petulantes, arrogantes. Não podemos ser fariseus a estas alturas. Porque a única diferença que existe entre o Filho de Deus e o homem de Belial é Deus. E essa diferença se manifesta justamente em esta pessoa ser escolhida, visitada pelo seu profeta, pela mensagem do dia e, mais do que isso, ser recebida por aquela pessoa. Não foi isto que aconteceu com aquela pobre viúva? Sim, foi.
Aquela terra estava ardendo como esta está ardendo. A terra está ardendo sob um fogo terrível, muito pior do que aquele fogo das fogueiras das arenas. Há uma sequidão terrível na moral. A moral tem sofrido uma coisa terrível, uma seca horrível. O temor de Deus e o amor têm se esfriado. Agora, sem dúvida alguma, aquela mulher tinha o calibre de um homem que temia Deus. As mulheres querem ter porte de homem, mas elas querem ter porte de homens pervertidos. Elas querem ter porte de homens corrompidos, de homens adúlteros, de homens fumantes, por isso elas fumam também, de homens beberrões, por isso elas bebem também, de homens sem brio, por isso elas ficam sem brio também. Elas querem imitar o homem em perversão, mas aquela mulher tinha o calibre de um homem. Sabe disto? Que ela tinha o calibre de um homem, mas de um homem que temia a Deus. Isto não a tirou do posto do seu dever. Isto não a colocou num empreguinho de corrupção. Não. Por causa de suas circunstâncias, ela se manteve feminina. Ela se manteve fraca, débil, mas tendo o calibre de um homem que temia a Deus. Oxalá que todas as esposas tivessem o calibre de seus esposos quando eles têm o calibre de Cristo. Quando eles têm o calibre de Deus. Quando eles têm uma moral introduzida pelo Espírito Santo, gerada, um caráter gerado pelo Espírito de Deus. Sim, isto faria, de fato, uma verdadeira igreja. Porque a igreja, sim, a mulher fala da igreja. E a igreja tem o calibre másculo. O caráter é másculo. Simplificando mais a coisa, o caráter é masculino. Ou seja, é neutro. O caráter não tem sexo, por isso em Cristo não há macho nem fêmea. Mas esta mulher, esta igreja, então deveria ter o caráter do esposo, que é Cristo. O calibre de Cristo. E o espírito de Elias é o espírito de Cristo. E aquela mulher tinha o calibre de Elias. Tinha, portanto, o calibre de Cristo. Por isso foi ela escolhida dentre todas as viúvas que existiam naquela época. Viúvas honestas. Ela foi escolhida para ser visitada pelo profeta de Deus. Podemos ver que Deus não a haveria escolhido se ela não fosse digna para acolher o profeta de Deus. Se Deus não te escolher, se você não for digno, você nunca receberá a mensagem de Elias. Isso não é para quem quer, isso não é para quem corre, isso é para quem Deus chama. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Oh, que coisa maravilhosa! Pare, põe a mão no seu coração, sinta o palpitar do seu coração e diga: há vida em mim. Quem me deu esta vida? Foi Deus. Agora você diz: quem está me dando esta visita? Quem está me visitando nesse instante? Ele nunca enviaria seu profeta a uma casa que não fosse digna. Ele nunca enviaria no sentido de ser aceito. Ele enviou a uma casa que não era digna, a casa de Jezabel. Mas para quê? Para ser rejeitado. Ele veio para que era seus e os seus não receberam. Ele enviou Elias na casa de Jezabel e ele tem enviado esta mensagem por todo o mundo. Não resta dúvida, para que ela seja blasfemada, para que ele seja crucificado novamente. Mas agora vamos pensar. Enviado com o objetivo de ser aceito. Enviado ao poço de Jacó. Que tristeza, que lástima. Gente dizendo: tenho água do poço de Jacó para dar ao povo. Eu tenho isto, eu tenho aquilo lá de Jerusalém para dar ao povo. Jesus foi no poço de Jacó e a samaritana tomava água daquele poço há tantos anos e continuava sendo uma meretriz. Nós não precisamos de água do poço de Jacó, buscado lá em Samaria.
Nós precisamos é da mensagem a qual Deus tem nos enviado. Aquela mulher não foi aonde estava Elias. Elias foi onde estava a mulher. O homem nunca busca Deus. Deus é quem busca o homem. Jesus sabia quem ele buscava. Ele disse em São João capítulo 13, verso 18, não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido. Sim, meus amados, veja como a estas alturas nós podemos voltar àquela frase destacada: não foi ela quem decidiu, foi a escolha de Deus. Por isso nós não tentamos um proselitismo. Por isso nós não esforçamos, num sentido, nós não esforçamos para que as pessoas venham para nós, venham para o nosso grupo. Nós não queremos manufaturar a quem quer que seja, porque aquele que é escolhido, sem dúvida alguma, por si mesmo, pelo Espírito Santo, recebe a Elias, recebe a sua mensagem. Este não é um problema nosso. Não estamos perdendo uma guerra quando perdemos um membro. Não estamos perdendo de maneira alguma uma guerra religiosa, uma demanda, uma política denominacional. Não. Jesus disse: aquela ovelha que é dele, ninguém pode arrebatá-la de suas mãos. Então, não era ela quem estava convidando a Deus. Era Deus quem estava a convidando. É Deus quem está falando com você. Não é você quem está falando com Deus. Deus tem provido este meio para um mundo moribundo, para o qual não há solução. Mas onde está o remédio? Apresentem onde está o grego, onde está o judeu, onde está o sábio, o inquiridor deste século. Pergunta São Paulo. Remendos de pano novo em vestidos velhos, vinho novo em odres velhos, sem novo nascimento, evangelho daqui, evangelho dali, vamos remendar dali, vamos remendar dacolá. Nada disso resolve. Ela estava pronta para morrer, ela ia comer o seu último bocado, quando Deus a visitou, quando Deus enviou Elias na sua casa. Porventura não estamos nós falando a alguém que tem suas forças nesse instante desfalecidas e que não tem nenhum argumento intelectual para resistir a Deus, argumento religioso, que não tem nenhum fogo estranho no templo como os sacerdotes tinham, para rejeitar a visita de Deus em seu dia? Receba, se Deus tem te escolhido, o seu coração está como ali o ventre de Isabel, saltando como João Batista saltou ali, quando Maria se aproximou dela, com a mensagem do dia. Deus te abençoe nesse instante, com esta bênção tremenda que o mundo não conhece, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1h. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus,
ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. É hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Os sinos a vibrar no além, o dia já findou. Alguém não tem paz, talvez o serás, mas poderás o teu vigor em Cristo renovar. Pois a dor terrível em riso há de mudar. Não é segredo o que Deus faz, o que fez a outros fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz. A noite não existirá, pois andarás com Deus em raios de luz, nos caminhos teus,
nenhum poder te vencerá andando com Jesus. Crê em tal promessa de quem morreu na cruz. Não é segredo o que Deus faz, o que fez a outros fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz. Não é segredo o que Deus faz. O que fez a outros fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz. Se a igreja unicamente conhecesse sua posição, assim será algum dia. Então acontecerá o rapto, ou seja, quando ela reconhecer o que é. Que Deus possa vir aos nossos corações enquanto ouvimos as suas palavras, através de mais esta programação que promove fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Agradecemos ao Senhor pela vossa audiência, pela vossa atenção, pelas vossas vidas, por tudo que vocês têm recebido de Deus. O próprio oxigênio, a água, o alimento. Nesse instante eu peço a Deus para aceitar a nossa gratidão por todos, pela criança, pelo adulto, por todos que nos ouvem, e que Ele possa dar saúde para o enfermo, curar o doente, abrir a porta que está fechada para este pai de família, orientar no negócio, na mudança, no casamento, na viagem, e assim por diante. É a nossa súplica, é o nosso desejo, e geralmente o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos leva a desejarmos aquilo que Ele está querendo de fato fazer pelas pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu creio particularmente que nesse instante alguém já foi abençoado por Deus, no tocante mesmo até a parte física, material. E por que não dizermos espiritualmente, sobretudo espiritualmente, não é? Oh, se a igreja unicamente conhecesse sua posição. Assim será algum dia, então acontecerá o rapto. O rapto quer dizer o arrebatamento, porque vai ser escondido do mundo e por isso é um rapto. Então isto acontecerá quando ela, a igreja, conhecer o que é. Nós estamos destacando mais um parágrafo, parte de um parágrafo da mensagem do profeta de Deus para esta era. E desta feita é a mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado. Oh, se a igreja unicamente conhecesse sua posição. Conhecesse sua posição. Não há coisa melhor e que traduz mais segurança à pessoa quando ela conhece a sua posição.
Então os ventos sopram, as tempestades rugem mesmo ao seu redor, ela fica descansada. Ela não tem que estar olhando pela janela, estar desconfiada, porque ela está no posto do seu dever. E ela conhece a sua posição. Ela não precisa se exaltar a si mesma. O que exalta a pessoa é a sua posição. O que exalta uma mulher casada é ela justamente ser uma dona de casa, honrada, de pudor cristão. Isto é que exalta a mulher diante de Deus. O que exalta o homem é justamente ele responder no seu posto do dever, embora simples, humilde como seja. Não é o homem que exalta a si mesmo. É a sua posição no corpo de Cristo. E eu não quero me referir a uma posição social. O que exalta o homem no mundo, o homem natural, é a sua posição social. Não importa o quanto ele seja podre, o seu caráter seja deteriorado, mas a sua posição social sustenta aquele nome em uma posição elevada diante da sociedade, na política, em outros lugares e até mesmo na religião, etc. Mas eu estou falando é da posição em Cristo Jesus, que compreende também a parte social. A parte social seria justamente esta, de você conhecer a sua posição como uma esposa, como uma mãe de família, conhecer, estar nela e dar tudo por ela, para cumprir aquele dever com integridade de espírito. Ele diz assim, o profeta: se a igreja unicamente conhecesse sua posição, agora, é certo, conhecer sua posição como igreja. Agora, o que é igreja? Igreja é você. Para começar, a igreja não é esse templo, ainda que ele esteja revestido de ouro, de prata, seja de que for, que ele seja grande ou pequeno e tenha uma grande torre ou o que for. A igreja não é isto. A igreja, ela não tem um nome tradicional, conhecido no mundo todo, e que aquele nome não pode ser vituperado, criticado, caso contrário da cadeia. Não, não é isto. A igreja é você. O templo é você. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita no templo que ele preparou. Corpo me preparaste. Tu és meu filho amado em quem tenho prazer de habitar. Ele disse isso a respeito de Jesus, cumprindo assim o grande mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Agora, Jesus Cristo conhecia e sabia a sua posição, para que fim ele veio ao mundo. E assim também, se a igreja viesse a conhecer sua posição, isto é, este grupo de crentes, este corpo de pessoas que congregam em nome de Jesus Cristo, vir a conhecer a sua posição, conhecerá também sua missão. Mas o profeta nos anima, ele diz: assim será algum dia. O que vale dizer, isso vai acontecer. Esta igreja vai conhecer a sua posição um dia. Então, quando ela conhecer a sua posição, então quando isto acontecer, virá o rapto. Agora eu quero que vocês todos entendam isto. Quando se fala rapto, quer dizer o arrebatamento. Porque a subida da noiva de Cristo não será vista pelo mundo. Não será um espetáculo público, de forma alguma. A noiva subirá e estará nas bodas do Cordeiro, enquanto essas virgens nessas estarão aí pregando a volta de Jesus, na grande tribulação. Isto é certo.
eles só vão concluir que a noiva já houvera subido no rapto, no arrebatamento, e que eles não perceberam, depois que vê-la em glória com o Senhor Jesus para julgar. E isto é certo. Mas isso vai acontecer algum dia? Sim. A igreja conhecerá sua posição e então virá o rapto, o arrebatamento, quando ela conhecer o que ela é. Agora aqui, vale a pena nós voltarmos ao que São Paulo afirma em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Ó, meus ouvintes, amados, um mistério só é mistério enquanto ele não é revelado. Um mistério revelado deixa de ser um mistério. Essa criancinha que a senhora tem no colo, ela foi um mistério para a senhora. A senhora apenas podia senti-lo dentro de seu ventre. E essa criança, tomou conta do seu tempo. E a senhora teve um período de gestação. A natureza é uma Bíblia. E a senhora tem a Bíblia em si mesma, na sua vida. No próprio parto, a senhora tem a Bíblia. A senhora tem justificação, água, santificação, o sangue, e o novo nascimento, que é a vida que surge. Esses são os 3 passos da vida cristã, do nascimento da pessoa em Cristo Jesus. Então a mulher tem em si uma Bíblia. Ela é um lugar celestial. Sem dúvida alguma, a natureza é uma Bíblia. E esse mistério foi revelado, foi manifestado. Ora, foi manifestado em carne, porque Deus é Espírito. E ninguém nunca viu uma segunda pessoa. Um segundo Deus, um terceiro Deus. Deus nunca foi visto por homem algum. São João, capítulo 1, verso 18. Mas o Filho unigênito, que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. E este Filho diz: Deus é Espírito. E este mesmo Filho afirma: Espírito não tem carne, não tem ossos. A personalidade de Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o mistério da piedade. O mistério da piedade é aquele que se manifestou em carne. Quando ele se manifestou em carne, então deixou de ser aquele mistério, aquela coisa inconcebível, aquilo que não se podia admitir pela mente humana, e até hoje eles ficam assim. Então, por isso, criaram a doutrina das 3 pessoas distintas. Mas esse é o mistério da iniquidade doutrinária, da iniquidade religiosa. Se em primeiro lugar não houvesse iniquidade religiosa, jamais haveria iniquidade política e social. A culpa de tudo está nisto. A culpa está lá no Éden. Isso partiu de religião, de torcer as Escrituras, de um altar manufaturado, de Caim. O crime surgiu por causa de uma falsa religião, de um falso culto. Isto é certo e ninguém pode negar. Deixa que o povo se torne igreja do Deus vivo, numa igreja real e verdadeira, para ver se haverá mais crime, roubo, terrorismo, prostituição. Ah, sim, estou falando neste termo. Deixe que este povo se torne igreja, em templo do Deus vivo, em templo do Espírito Santo, e venha assim a conhecer a sua posição em Cristo Jesus. Deixa que isto aconteça. Mas como conhecer sua posição em Cristo Jesus, sem que tenha algo que testifique dentro de si mesmo esta posição? Este algo é de fato um mistério. O Espírito Santo continua sendo um mistério para o mundo. Deus é um Deus raro. Porquanto Ele é infinito, Ele sempre continua sendo um mistério. Não importa quanto a humanidade veja Deus, Ele continua sendo um mistério.
Jesus passava entre eles, fazendo as obras que o Messias deveria fazer, que estavam vaticinadas ali nas próprias escrituras que eles tinham em suas mãos. E ele disse um dia para eles: hoje tem se cumprido estas escrituras. Mas ele continuou sendo um mistério. Um centurião bateu no peito, exclamando, afirmando, quando Jesus expirou lá na cruz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mas Caifás, a religião não chegou a concluir isto, e nem mesmo a crer em sua ressurreição. Ora, se ele não pôde convencê-lo em carne, fazendo as obras que as Escrituras dizem que ele faria, muito menos depois de ressurreto. Mas uma coisa é certa: ele não apareceu para os tais incrédulos. Ele só apareceu para uns 500, nem mesmo para os milhares que comeram pães multiplicados, nem mesmo para aqueles que foram curados e receberam bênçãos e deram testemunhos e contaram bênção e fizeram isto e fizeram aquilo. Ora, quantos milhares estiveram em suas reuniões? Quantos milhares foram curados e libertados pelo poder de Jesus Cristo? Mas você abre a sua Bíblia e veja em 1 Coríntios que apenas uns 500 viram-no ressurreto. Mas não fica somente nisto. Você continua abrindo a Bíblia. Veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e veja quantos agora tinham-no em si mesmos. Porque ele disse: eu vou e venho para vós. Isso quer dizer o Espírito Santo. O Espírito de verdade que o mundo não recebe, não conhece. Que não pode receber porque não conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. São João 14, verso 17. Apenas 120 lá no cenáculo em Jerusalém. E os milhares de crentes? E as porções de denominações e de grupos que saíram curando em nome dele? O próprio Judas fez milagres e maravilhas, extorquiu dinheiro, e o seu problema era no dinheiro. O dinheiro é dinheiro, é dinheiro. Era dinheiro, era cheque, era isto, era aquilo. Era o seu problema, e ele curava e fazia prodígios e maravilhas. Mas ele representava, sim, uma falsa religião, que usava o nome de Jesus Cristo para expulsar demônios e curar enfermos. E ele voltou alegre, dizendo: em teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Mas vejam se ele estava lá no Pentecostes. Onde estão os milhares de crentes, os milhões desse século, que puderam receber a mensagem precursora? Quantos já foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo? Sim, vocês falam em línguas, vocês expulsam demônios, vocês curam os enfermos, mas vocês não podem dizer: batize-me em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu estou arrependido dos meus pecados religiosos. Poucos podem tomar esta posição. Foram 120 apenas. Eu não sei quantos foram no início para o cenáculo. Eu sei que restaram apenas 120. Quem sabe alguns disseram: não, isso é somente pela fé, já recebemos, vamos embora. Eu não sei quantos ficaram ali até se cumprir a promessa. Não sabemos quantos vão ficar neste cenáculo da palavra, da mensagem, até que essa promessa venha. Eles ficam criando doutrinas, arranjando coisas, interpretações. Não seja nenhum doutrinador. Não invente coisa para satisfazer o povo, para segurar o povo. Ninguém deve fazer isto. Deixa que o povo fique à vontade em Cristo Jesus, e que seja o próprio Deus que segure as pessoas neste cenáculo da palavra para receber aquele batismo que o mundo não conhecerá nunca.
porque ele não será por enrolar a língua apenas. E ele não será para um espetáculo público, para levantar grandes multidões. Ele será para levar a igreja no rapto, no arrebatamento. Ela conhecerá esta posição. Você conheça agora. Deus te dá isto. Esse mistério da piedade é Deus manifestado em carne. Em carne que é você. Agora, em nome de Jesus Cristo, receba esta bênção pela fé. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama, o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Oh, quando a batalha na vida rugir e for espinhosa a senda seguir, e quando no céu negras nuvens surgir, fiel quero ser, fiel quero ser. Eu quero fiel sempre ser, e a Cristo sempre obedecer. Sua voz quero ouvir, o seu mando cumprir. Eu quero fiel sempre ser. Se a cruz for pesada na senda a seguir, se a vil tentação me quiser sucumbir, eu peço a Jesus forças para resistir. Fiel quero ser, fiel quero ser. Eu quero fiel sempre ser, e a Cristo sempre obedecer. Sua voz quero ouvir, o seu mando cumprir. Eu quero fiel sempre ser. De segurança sou de Jesus,
eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva às glórias dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Ao seu amor eu me submeti, vivo confiante em meu Salvador, com esperança me regozijo, e junto a Cristo vivo na luz. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, rende-lhe sempre